Em 1632, nascia um dos principais filósofos racionalistas da história, que inclusive foi um dos primeiros a questionar a Bíblia. E se você nunca ouviu falar sobre Bento Spinoza, tudo bem, porque o Aventuras na História está aqui na Livraria Drummond, na Avenida Paulista, e vai te levar a uma conversa muito curiosa com José Rodrigues dos Santos, que é o escritor exatamente deste livro aqui, O Segredo de Spinoza. Confira a nossa entrevista. Bento Spinoza era um judeu português que nasceu em Amsterdã e ele foi o homem que mudou o nosso mundo, na verdade que criou o nosso mundo. Ele finalizou o método científico que hoje utilizamos na nossa ciência, por exemplo, para desenvolver a vacina contra a Covid-19, ou os celulares, ou os satélites, tudo foi, de facto, resulta do método científico de Spinoza, mas também ele fez outra coisa. Foi ele que criou os fundamentos da democracia liberal, que é a democracia que existe no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, em Inglaterra. Essa democracia foi criada com as ideias de Spinoza, que dizia que o verdadeiro objetivo da governação é a liberdade. E ele entende que a Igreja não pode controlar tudo, incluindo a política e a ciência. A Igreja deve se preocupar com a religião. Para a política é para os políticos e para os cidadãos. E quanto à ciência é para os cientistas. E com isto ele provocou uma grande revolução em todo o mundo e criou as democracias, criou aquilo que nós chamamos o Ocidente. Bento Spinoza era um judeu português marrano e estes judeus normalmente escondiam o seu pensamento por trás de palavras, uma vez que eles eram perseguidos em Portugal e em Espanha por serem judeus e então tinham que se fingir católicos. Na verdade, Spinoza já nasceu em Amsterdã, portanto não teve que fazer isso, mas os seus pais e os seus avós tiveram de o fazer. E ele desenvolveu uma técnica que era justamente de uma linguagem dúplice, que era típica dos marranos para esconderem a sua condição. E então, quando ele faz as suas grandes ideias, quando ele desenvolve as suas grandes ideias que vão contra as ideias da época, porque ele vai fazer uma desmontagem das ideias dominantes e é assim que cria a democracia e o método científico, ele tem que dizer coisas que são heréticas. E então, para o fazer, ele utilizava um código, isto é, ele dizia uma coisa, mas queria dizer outra. Por exemplo, ele dizia Deus, mas o que ele queria dizer era natureza. Ele dizia beatitude, mas na verdade, quando ele falava em beatitude, o que queria dizer era conhecimento. Portanto, todas as palavras estavam codificadas e isso é característico dos judeus marranos. Foi Bento Spinoza o primeiro homem a verdadeiramente questionar a Bíblia de uma forma fundamentada. Os filósofos na altura já tinham algumas dúvidas, achavam que havia contradições, havia incongruências no texto bíblico, mas diziam, bom, isto na verdade são erros de tradução, porque no texto original, que é em hebraico, que é a língua de Deus, de certo será tudo perfeito. Só que Spinoza, ele era judeu e sabia ler hebraico. E, portanto, e é ele que vai revelar ao mundo, num livro chamado Tratado Teológico-Político, vem revelar ao mundo que a Bíblia é um texto humano, escrito por humanos, por razões humanas. E isto é uma grande revolução. As pessoas do seu tempo disseram que não só isto era uma heresia, como o livro tinha sido escrito no inferno. Isto é, o seu autor, Spinoza, era Satanás. Ele ficou um autor maldito. Mas estas ideias prevaleceram e todos os outros filósofos, mas todos os outros filósofos do Iluminismo são influenciados por Bento Spinoza. Por exemplo, quando Nietzsche diz que Deus morreu, mas foi Spinoza que o matou quando disse que Deus era apenas a natureza. Quando, por exemplo, temos Jean-Jacques Rousseau que diz que o homem nasceu livre, mas por toda a parte sobre os grilhões. Na verdade, foi Spinoza quem disse isso pela primeira vez, quando disse que o homem, sendo livre, nasceu agrilhoado ou na prisão da ignorância. Portanto, todas as ideias que nós vamos encontrar nos grandes filósofos do Iluminismo nascem todas elas, quase sem exceção, em Bento Spinoza. E é por isso que ele é o homem, na verdade, que faz a desmontagem da Bíblia e, ao fazê-lo, muda tudo no mundo.
Bento Spinoza começou por ser questionado dentro da própria comunidade judaica. No meu romance, aliás, O Segredo de Spinoza, começa justamente com uma situação em que ele vê um outro judeu a ser castigado por ter posto em questão o Talmud e as regras cerimoniais do judaísmo. Esse episódio faz com que ele comece a duvidar e a perceber que é possível duvidar da Bíblia. E depois esse caminho leva a que na comunidade ele venha a ser julgado no tribunal rabínico e excomungado por heresia. Ele tem que abandonar a comunidade portuguesa. E depois vai e começa a integrar-se na comunidade neerlandesa. E aí também as suas ideias, os seus livros, designadamente o Tratado Teológico-Político, causam grande embaraço e então ele começa igualmente a ser perseguido. Chegam a tentar matá-lo com uma faca, um punhal, à saída do Teatro de Amsterdã, episódio que também eu conto neste romance, e tudo isso mostra que ele era um homem perseguido, naturalmente. E o seu lema era uma palavra em latim, que era caute, que significa prudência. Porquê? Porque ele sabia que as coisas que dizia eram muito perigosas e por isso tinha que se lembrar que precisava de ter prudência para se manter vivo. Bento Spinoza tinha alguns amigos intelectuais na comunidade portuguesa, mas eram, geralmente até um espanhol, era da comunidade portuguesa, mas era espanhol, que era o Juan del Prado, mas outros também que tinham algum apoio às suas ideias novas, mas tudo isto era feito nas escondidas. Quando ele sai da comunidade portuguesa, ele aí integra-se em grupos de collegianten, eram neerlandeses que organizavam colégios, daí que se chamassem collegianten, onde discutiam tudo, inclusive acreditavam que as pessoas só deviam ser batizadas quando eram adultas, porque quando eram crianças não tinham raciocínio para perceber se deviam ou não ser cristãs. Muitas achavam que só em adultas é que elas iriam tomar essa opção. E isso significava que era uma comunidade de livres pensadores. E, portanto, ele, integrado na comunidade neerlandesa, desenvolveu as suas ideias e mudou o mundo à custa delas. Nós vivemos no mundo de Spinoza. Foi ele que estabeleceu pela primeira vez que a Igreja não pode ocupar-se nem da política nem da ciência. A Igreja é apenas para a religião. E vem dizer mais. Ele vem dizer que os padres e os rabinos usavam a religião para controlar politicamente as pessoas. E, portanto, isto era complicado. E as pessoas tinham que se libertar da sua ignorância e abandonar a superstição. E então ele vem propor que se criem religiões baseadas na razão. E isto vai criar o aparecimento das ideologias, que são religiões baseadas na razão, ou assim foram interpretadas. Por exemplo, o filósofo alemão Fichte, muito influenciado por Spinoza, vem dizer, bom, uma vez que ficou demonstrado que a nossa religião é falsa, é uma religião de estrangeiros, então eu proponho à nação alemã que se crie uma nova religião, que é o culto da nação, é o início do nacionalismo. Um outro alemão, Moses Hess, que escreve um livro que não assina, mas põe von einem Junge Spinoza, de um seguidor de Spinoza, vem propor uma nova religião, que é o culto do social, e é o primeiro livro socialista. Mas Spinoza, ele não era nem nacionalista, nem socialista. Ele era um liberal, ele acreditava na liberdade. E, na verdade, o fundador do liberalismo, John Locke, em Inglaterra, foi a Amsterdã, e em Amsterdã ele leu a obra de Spinoza e baseou-se nessas ideias para desenvolver as suas ideias que fundaram o liberalismo. Portanto, hoje, os países de regime liberal, como o Brasil, como a América, como Portugal, têm na sua Constituição as ideias de Bento de Spinoza. Eu acho que há muitas mensagens que nós podemos extrair de Spinoza. A primeira mensagem da sua história, naturalmente, é a coragem, porque ele disse coisas que podiam provocar a sua morte e, no entanto, ele disse-as. E, por ter dito essas coisas, ele, na verdade, mudou o mundo para melhor. Mas ele tem outras frases que eu acho que são inesquecíveis. Tem uma que, aliás, é a epígrafe do meu romance, O Segredo de Spinoza, é não julgar, não condenar, não termos emoções sobre as coisas, mas compreender. Compreender é o mais importante. E ele tem uma frase que eu acho muito importante para os dias de hoje,
no final, a última página da Ética, o seu livro Ética, em que ele diz: o método que vos proponho é um método muito difícil, eu sei, mas as coisas boas são todas difíceis. Se fossem fáceis, todos a fariam. E aí, curtiu esse bate-papo? Não deixe de conferir outros conteúdos como esse e mais curiosidades no nosso site oficial e também nas redes sociais do Aventuras na História. Eu sou Isabelle de Lima e vou ficando por aqui. Até mais!